minutos, nós vamos receber neste momento Getagre Assessoria Agrícola. Estamos recebendo aqui no estúdio da 14, Oli Faco. Oli chegando aqui, bom dia, bem-vindo à nossa programação. Não tem como não perguntar, está chovendo lá fora? Como foi a madrugada, como foi a noite? O que os produtores estão relatando nessa manhã? Bom dia. Me pegou no pulo, hein, Carla? Isso, chega então, e já vai para a entrevista. Hoje dá para dizer que é um bom dia mesmo, né? Primeiro lugar porque temos saúde, segundo porque veio essa maravilhosa chuva aí. Claro que não teve localidades aí que não foi a contento, mas todo mundo pegou, foi em torno de 5 a 40 milímetros, né? Então, um bom dia a esses associados e assistidos da Cotrijuc e Getagre sendo abençoado com essa chuva que veio hoje. Com certeza, a gente tem alguns dados que os nossos ouvintes, os produtores vão nos passando ali. A gente teve, por exemplo, no céu azul, de 5 a 35. Pode. Pega uma faixa assim. Tem lugares aí que teve 35 e teve do lado aí a 2 km aí já deu 5 milímetros. Então é bem desuniforme, né? Bem como os mapas meteorológicos estavam mostrando, né? Que tinha bolsões que ia pegar bastante chuva, ou normal, dentro da normalidade, e teve lugares, acho que até nem pegou chuva, né? Pois eu ia te perguntar se tem alguma comunidade que não recebeu. A gente tem relatos aqui na cidade, 18, não sei o que vocês têm. Isso. Rincão do Apel 10, a Ramada 11, o Cerro Azul lá em Pinhal Grande 30, o Portão 15, Tupã aqui, que vai, Júlia Tupã 5, o Céu Azul 35, de 5 a 35 no Céu Azul, né? Rincão da Palma 10, o Cerrito registrou 20 e tem lugares ali no Cerrito, lá de cada faixa, 10. A reserva, 5 num local, 10 no outro e 15 no outro. E a Santa Júlia, o relato é de 12 milímetros. Outras comunidades a gente não tem relatos, não sei se foi parelha mesmo. O importante, Carla, é frisar que uma umidade dessas entrando na nossa região aí foi bastante ampla, né? Ela baixa um pouco a temperatura, porque nós chegamos a um lugar aí com 40 graus ontem, né? Então, dá uma normalizada na temperatura ambiente, né? E daí não se sofre muito, a gente e também as culturas, né? Porque hoje nós estamos no pico da cultura, né? Da soja e milho aí, né? Então, tem que vir mais chuva, né? Mais chuva. O que vocês têm, assim, de previsões ali? Escassez início de fevereiro, as últimas informações que a gente leu aqui. Não sei se é o mesmo que vocês têm lá. Tu diz em cima de perdas, assim? Não, digo de volumes de chuva, que pode ter uma escassez maior em fevereiro, início do mês. Isso é uma pré-visão, né? Já está dizendo uma pré-visão. A gente se baseia em vários sites de previsão, até no Cleocum, né? Que eu acho que às vezes ele entra aí. Então, assim, diz que o pico maior do Laninha seria em janeiro, mas que fevereiro também continuaria assim essas chuvas meio irregular. Mas eu acredito assim, vamos acreditar que o Cleocum esteja certo, que o pico maior do Laninha seja agora em janeiro e o pior nós passamos, né? Então vamos acreditar, né? Se a gente não acreditar, mas ano de Laninha, né? Pode acontecer o que está acontecendo isso aí, né? A última vez que o Jairo conversou conosco, ele disse, vamos a uma chuva de cada vez, vamos acreditar que agora veio, né? A previsão acertou, e a última anterior não estava na previsão e veio também, então vamos esperar cada uma que seja contínua, nem que seja pouco, mas que venha sempre. Perfeito, né? É isso aí. Faz a diferença. Oli, como a gente pode falar um pouquinho das nossas lavouras de soja, como estamos? Temos o pessoal passando veneno, tem gente esperando essa chuva para começar a passar a partir de amanhã, depois da manhã. O que a gente tem? Qual é o momento hoje? Então, devido às semeaduras ter sido um pouco atrasada também, porque faltou umidade no solo ali na janela preferencial ali para se semear, dá para se dizer que 70%, 60%, 70% das lavouras de soja elas estão em estágio vegetativo, né? E todo mundo estava engatilhado com as máquinas, né? Esperando a chuva para entrar uma umidade, né? Para se fazer os tratos culturais. Hoje a gente está fazendo a parte de prevenção de doenças, graças a Deus.
tem um lado bom e um lado ruim do ano seco. O ano seco, que se estendeu lá desde do Uruguai, do Paraguai e aí para cima, né? Então a gente não tem notícias ainda da severidade da ferrugem. Então, mas nós temos um problema sério devido à monocultura da soja, não tem muita rotação de milho. E também como é que o produtor vai fazer um milho, né, com 7 dias de estiagem e perde tudo. Então, assim, ó, as manchas foliares na cultura da soja. Então, o produtor não deve deixar de fazer a sua aplicação. Ele não é uma receita, cada propriedade tem o seu histórico. Daqui a pouco usar produtos um pouco menos eficiente para a ferrugem, mais eficiente para as manchas. E não estou dizendo aqui que é para ele fazer de 15 em 15 dias. Daqui a pouco intercala um pouco mais, 17 dias, 18 dias, dependendo do material que ele está cultivando na sua lavoura. Mas assim, ó, nós estávamos todos apreensivos por esta chuva, né? Se daqui para frente, como a gente falou anterior, estabilizar, normalizar, eu acredito que a cultura da soja vai ter um bom potencial produtivo ainda. Não aquele potencial total dela, assim, ó. Porque eu acredito que se normalizar a chuva daqui para frente, a cultura da soja ela já tem uma perda de produtividade em cima do potencial produtivo dela. O milho já se sabe que já tem lavouras até que se perdeu e tem lavouras com 30%, 50% de prejuízo, essas que não estão embaixo de pivô. Então a situação assim, ó, vamos querer que não seja que nem o ano passado, né? Que seja melhor que o ano passado as distribuições de chuva. Mas os produtores, como tu fez a pergunta, estavam esperando as condições ideais para entrar na lavoura, porque daqui a pouco a gente vai abordar um assunto aí que qualquer produto que a gente vai entrar na lavoura tem que ter condições ideais. Vamos entrar no nosso assunto, então, o 2,4-D. Primeiro, ali, eu gostaria que você explicasse, principalmente o povo que não é do meio da agricultura, que está em casa acompanhando a nossa programação, o que é o 2,4-D? A importância dele, por como ele é usado pelos produtores. Depois a gente entra no verdadeiro, que é a situação, o que está acontecendo no estado no momento. Tá. Assim, ó, a pessoa que é mais interessada e tenta pesquisar e buscar, esse 2,4-D, ele já foi usado na guerra dos Estados Unidos com o Vietnã, que os americanos, eles cruzavam de avião em cima das matas com esse produto. Para quê? Para fazer uma desfolha nas árvores, para que dali a 8, 10 dias eles conseguissem enxergar os inimigos, os soldados embaixo do mato. Então esse 2,4-D é lá de 1940, lá atrás, e veio essa fórmula, esse produto, ele veio desde lá. Eu vou dizer assim, ó, todo mundo condena o 2,4-D, condena qualquer outro produto. Todo produto mal aplicado, ele gera problema. Mas vamos frisar em cima do 2,4-D. O 2,4-D é um produto hormonal do grupo das auxinas. Ele é um produto que ele hoje, ou antigamente, ele controlava quase que tudo que era tipo de folhas largas. Hoje já se tem resistência ao 2,4-D, a outros produtos auxínicos. Então, assim, ó, o 2,4-D é um produto bastante técnico, que antigamente a gente usava até em costal no meio do milho, mas era a menor quantidade que se usava desse produto. O que a gente tem que ter em conhecimentos, assim, ó, que o produto na dose certa, no momento certo e com a aplicação adequada, ele não vai causar problema nenhum. O problema que causa é o seguinte: é o produto utilizado na hora errada, no momento errado e condições climáticas principais erradas. O 2,4-D, ele é um problema. Ele é um problema sério porque ele contém na fórmula dele o 2,4-D, como eu falei, que é hormonal, que é um produto que ele é sistêmico e ele entra na célula da planta
e circula por dentro da célula da planta. Eu acredito que o 2,4-D, uma aplicação bem feita do 2,4-D seria no inverno, quando as rosáceas, que a gente chama, o pessegueiro, a mexeira, a macieira, que não tem folha, então que elas são caducas, sabe? Porque o 2,4-D, ele é só absorvido pela folha no momento da aplicação. Então assim, ele é um bom produto, mas eu acredito que tem que ser aplicado no momento certo. No momento certo, inverno, ele controla tipo flor roxa, nabo, buva, que tem no meio do trigo, no meio da aveia, das aveias, nas culturas de inverno. Então assim, ele bem aplicado, nas condições certas, ele não tem problema. O problema é mal aplicado. Vamos para a parte do bem aplicado. O que significa um produto bem aplicado? Isso vamos relatar a todos os produtos, não só ao 2,4-D em si. O produtor hoje, ele deveria ter em casa um equipamento, um manômetro que se chama, que ele te mostra a umidade relativa do ar e temperatura e velocidade do vento. No momento que o produtor sai para fazer uma aplicação na lavoura, não pode ter temperatura mais que 30 graus, a umidade do ar tem que estar acima de 55%, a velocidade do vento não pode estar a mais de 10 km por hora. Todos os produtos que tu aplicando dentro dessas condições, eles vão funcionar e não vai dar problema para o vizinho. No momento que tu fazer uma aplicação com temperatura alta, umidade relativa do ar baixa e ventos acima de 10 km por hora, tu vai ter problema. O produtor, se ele tiver um equipamento para medir a temperatura e a umidade do ar, ele que faça essa continha assim, Bom, o meu equipamento agora tá me mostrando que a umidade do ar está 65% e a temperatura 25 graus. Ele pega a umidade relativa do ar e divide pela temperatura. Se deu um fator de 2,4 para cima, ele pode pegar o seu pulverizador e fazer essa aplicação, que não tem problema. Mas desde que o equipamento dele esteja com pressão correta, velocidade correta e pontas ou bicos, que a gente chama o produtor, adequado para a aplicação de qualquer produto. Não é só o 2,4-D. Porque hoje já se tem tecnologias de pontas com injeção de ar, com gota grossa, que não dá deriva. É duas coisas que nós vamos falar, sobre deriva e inversão térmica. Então assim, não quero ser repetitivo, a gente não dá para condenar todos os produtos, porque eu também planto uns pedacinhos e a gente dá assessoria para os produtores, a gente não pode condenar os produtos. Os produtos são que nem um medicamento que tu vai ter uma receita, que tu vai à farmácia ou no médico e o médico te dá uma receita e tu vai comprar e vai começar a usar. Se tu usar demais, o medicamento que o médico lhe deu vai te dar problema. Se tu usar na hora errada, porque se é 1 por dia, tu vai tomar 2 por dia, também vai te dar problema. O que eu quero dizer com isso assim, o cara fez a aplicação e deu deriva. Tá. Vamos explicar o que é deriva para o produtor. Deriva é o seguinte: no momento que tu tá fazendo aquela aplicação e tu passa na beira da estrada, na BR ou qualquer estrada, assim, tá um pulverizador fazendo a aplicação e até tem gente que diz, olha lá, que coisa mais linda, que nuvem de água que tá se fazendo. Aquilo ali é deriva, É pressão inadequada e quantidade de água também inadequada e ponta inadequada, porque ele quebra muita gota. Em vez de fazer uma gota de 80, 90 micras, ele faz uma gota de 200 micras. Daí essa gota não consegue nem chegar no alvo, um alvo que seja, a planta lá, o solo, o ar, o vento, que daqui a pouco, para ter uma deriva, ele deve estar a mais de 10 km por hora. Então, isso que é deriva. Se eu passar na minha lavoura, e a tua lavoura está aqui do lado, e eu com a ponta adequada, com temperatura adequada, umidade relativa do ar adequada, quantidade de água adequada por hectare, dose do produto adequado e com vento a menos de 10 km por hora, não vai te dar problema.
Isso é deriva. Deriva é quando que tu tá aplicando e o vento leva o produto para o vizinho ou para umas distâncias que não seja dentro dos limites da tua propriedade. Então isso é deriva. Mas eu acredito que tem um ponto mais forte que se chama inversão térmica. Então a inversão térmica ela te dá um problema, eu acredito que um pouco maior que a deriva. O que é a inversão térmica? Vamos dizer que tu está aplicando a tardinha, tá? Dentro das condições ali, só que a temperatura está um pouco acima de 30 graus. Então, o que tu tem embaixo? Tu tem um ar quente. Isso a tardinha. Aí, vamos fazer uma relação assim, ó. Quando tu vai deitar para dormir, tá quente. E de manhã cedo, ali meia-noite, 3 horas da manhã, tu tem que puxar uma cobertinha. Então, o que significa isso aqui? A inversão térmica é a troca do ar quente pelo ar frio. No momento que começa a esfriar, aquele ar quente que estava perto da cultura, ou na altura ali onde que tu fez a tua aplicação, ele começa a trocar de posição. Ele vai subindo e o ar frio vai descendo. No momento que houver volatilização desse produto, não estou falando só do 2,4-D, de qualquer produto, ele vai estar em suspensão no ar e ele vai subir. Então, assim, hoje tem dados assim, ó, que tem produtos que sobem até 500 metros de altura. Aí lá ele fica numa camada de nuvens, aí vem um vento e leva aquela nuvem, sabe para onde? Tu nem sabe para onde. Já tem dados aí, ó, que até 70 a 200 quilômetros vai produto numa nuvem. Dá outra inversão, o ar quente desce e o ar frio sobe e aí cai o produto lá no parreiral ou do vizinho. Então, assim, ó. Então, deriva é muito complicado e inversão térmica também é bastante complicado. Então, tem que ter cuidado, não só com 2,4-D, é com outros produtos também, né, Carla? E a gente vê, claro que aqui a gente não tem problemas maiores com repercussão, mas aqui a gente acompanhava as notícias, todo dia a gente tem notícia a respeito da deriva do 2,4-D. E lá na Serra a gente tem o pessoal do Vale dos Vinhedos, a produção de uvas, oliveiras, outras culturas com problemas sérios, com perdas enormes. Daí vem a fiscalização do Ministério. Na verdade, o que, me corrija se eu estiver errado, o que a gente vê é que foram apresentadas algumas soluções, uma certa fiscalização, mas ainda continuam acontecendo sérios problemas. E a gente tem aqui em Jaguari também com de altas barreiras de capim nas extremidades dos vinhedos. Então, eles têm prejuízos e mostram as fotos, aqui a gente coloca, né? Prejuízo da deriva. Aqui na cidade, o que a gente recebe aqui na redação? Pessoas que moram próximas às lavouras, que a grama morre, as árvores, os jardins, enfim. É o relato que a gente tem ali. Elas não estão erradas, porque assim, ó, tem produtos que são latifolicidas e tem uns que são graminicidas. O 2,4-D, para grama de jardim, para gramíneas, ele não tem problema nenhum. Tanto que a gente faz aplicação em cima de trigo, de aveias e vem. Então vamos frisar bem assim, ó. O 2,4-D não é um graminicida. Ele controla só ervas de folhas largas. Como por exemplo, as videiras, ele é folha larga, a mexeira, o pessegueiro, tudo que for folha larga, ele vai dar esse problema. Daqui a pouco tem muitos pés de laranja, pés de bergamoteiras que enrugou as folhas. Daqui a pouco é um sintoma de produto. Aí mas não seria esse produto. Daí a grama também não seria esse produto, pode ser outro. Então assim, ó, como eu frisei antes, todo produto mal aplicado vai dar problema. Então assim, ó, na região de Jaguari, então eu acredito que não vou defender e não vou condenar. Lá tem bastante soja e lá se instalou um grande polo produtivo de uva, né? Então assim, ó, não tem como não dar problema, sabe? É um parreiral que está no meio, acho que não tem proteção física nenhuma com arbusto do lado e vai dar problema mesmo, entendeu? Por causa da má aplicação. Mas, Carla, a gente tem aqui, ó,
tudo que o produtor vai ter que fazer. Então, assim, ó, eu acredito que... É uma norma? É uma normativa, né? Depois eu vou deixar contigo aí. Que o produtor vai ter que se adequar. Ele aplica, vai dizer, não, o problema não é meu. Não, o problema vai ser dele. Então, Carla, a gente tem que ter muito cuidado no momento que a gente vem falar alguma coisa, porque a gente é formador de opinião. Eu posso condenar, como posso absolver? Não. Nós temos que fazer a coisa certa. Eu posso estar fazendo a coisa errada, mas eu posso orientar o produtor, o assistido, o agricultor a fazer a coisa certa. Ele não está fazendo por gosto aquilo. Daqui a pouco... Ele não sabe. Ele pode só estar usando uma ponta de um bico de um posador que não seja adequado para o uso de tal produto. É só isso aí. Mas se tivesse me avisado, eu ia trocava a ponta do bico. Perfeito. Eu acredito que essa normativa que está vindo aí, ó, essa instrução normativa aí, ó, para o produtor e para os aplicadores, eu acredito que vai botar muita coisa nos eixos, né, Carla? Porque vai ter um rastreamento desde a saída da nota da cooperativa ou do quem for que forneceu o produto. Devido ao Covid, em 2020 era para nós ter feito já um treinamento, produtor e aplicador. Então, assim, depois eu vou deixar esse termo de conhecimento e risco de responsabilidade desses produtos, tipo, aqui estão frisando bem o 2,4-D, que eu só vou te dizer algumas coisas que vai ser preciso o produtor se orientar no momento de ele fazer ou adquirir esse produto. Ó. Nome do produtor rural, CPF do produtor rural, produto aplicado, cultura tratada, período de aplicação, data inicial e data final, as coordenadas geográficas na sede da propriedade, leitura das coordenadas geográficas, latitude e longitude deverão ser realizadas no sistema geodésico. Então ele vai ter que informar no momento da compra em qual localidade que ele vai fazer a aplicação. Vai ter que ter o número de receita de um agrônomo ou a pessoa responsável com a RT e número de série de nota fiscal da compra do produto agrotóxico, nome do aplicador e CPF do aplicador, porque o mais importante é o aplicador que está lá manejando o equipamento, ele saber que no momento daquela aplicação tem as condições certas para te fazer, senão a corresponsabilidade vai para o produtor. Porque o produtor vai ter que fazer o curso ou essa regulamentação e o aplicador também, que é no mínimo de 16 horas de prática e mais 8 horas 16 horas de teoria e 8 horas de prática. Então, assim, ó, tá tudo aqui nessa regulamentação aqui e ela é bem rígida. E eu acredito que tem que ser, porque assim, ó, a gente sendo da área e a gente olhando essas regulamentações assim, ó, é só questão de adequação. É a questão de adequação e tu tem que saber o que tu está fazendo, entendeu? Porque senão dá problema mesmo. E outra, o 2,4-D ele não vai parar por aqui. Tem várias tecnologias de cultivares de soja que está entrando no mercado que tem dentro do DNA dela a resistência a 2,4-D. Vamos dizer assim, ó, se nós se conscientizar, nós fazer a aplicação correta, nós vamos fazer nos meses de junho, julho e agosto as aplicações do 2,4-D, porque nós estamos tentando eliminar as invasoras de uma determinada área para a implantação de uma outra cultura, ou seja, soja, ou seja, milho, ou seja, trigo, aveia ou azevém. Só que daqui para frente, Carla, tem que ser muito bem feito e ter um conhecimento muito grande, porque vai ter cultivares que já vai vir dentro a resistência ao 2,4-D. O que eu quero te dizer assim, ó, em vez da gente aplicar só maio, junho, julho e agosto, vai se estender, Carla, a alguns lugares até janeiro, fevereiro. Então assim, ó, por isso que tem que ser bem orientado, bem administrado esse curso e bem recomendado, porque senão assim, ó, se nós temos os problemas agora, se não for bem orientado e as normas não forem cumpridas, vai aumentar os problemas. Vai aumentar os problemas. Então tu pode ver aí nas colônias, como a gente chama, assim, ó, que já não tem mais o pé de pera, já não tem mais a videira, não tem mais o pé de pessegueiro. Então, assim, ó, eu não sou a favor, assim, de usar
indiscriminadamente o 2,4-D, mas sim usar ele nas condições adequadas, que daí não vai dar problema. Certinho, com responsabilidade. 10h06. Ali a gente agradece a tua vinda, agradece sempre o trabalho, a parceria da Getagre Assessoria Agrícola. O assunto é importante e deve ser debatido, a gente deve trazer informações para o ouvinte, para o produtor rural. Nosso papel é esse, né? Como você disse. Muito obrigada pela tua vinda. Eu acredito que a gente não pode ser egoísta. A gente, quando tem a informação, a gente tem que passar a informação. Porque daí tu ensina, né? Sabe? Tu ensina, tu adequa algumas coisas. E eu acho que assim, ó, o produtor não tá na linha errada. É só algumas coisas de esclarecimento, tipo temperatura, umidade relativa do ar, velocidade de aplicação, velocidade de vento, adequação de ponta de bico, que vai eliminar, eu vou te dizer assim, ó, 90% dos problemas. É só fazer um esclarecimento e colocar o produto na dose, na hora certa, com o equipamento bem regulado, bem certinho, que não vai te dar problema, tá? Obrigado, Carla.